A paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus, que alegria estarmos juntos, né? Eu cheguei aqui e fui fazer uma conta básica. Essa é a 240 ceia que nós já fizemos, acredita? Você sabe que eu gosto disso, né? Eu gosto de fazer conta, gente. Eu gosto de fazer lista. Eu gosto. Olha, 240 ceia, 240 meses. 20 anos, né? 7.200 dias. 172.800 horas de Peniel. Olha, gente. Olha, a gente é Peniel. 240 ceia. É ceia, hein? Não é não? Eita, foi ceia. Lembrei de cada uma aqui. Oh, glória a Jesus. Que história, né? Como é bom ter história, né? E esse louvor que vocês cantaram aqui por último, pessoal. Oh, gente. Como eu amo quando a gente prepara uma palavra, Deus dá uma palavra, e aí o louvor casa direitinho, né? E conforme vocês estavam cantando, eu só ficava imaginando Tamar cantando esse louvor. Não estou lá mais no meu passado, porque Deus fez coisa nova na vida de Tamar, e nós vamos falar sobre a família dela nesta noite. Esta semana eu estava em oração e o Senhor me deu uma palavra que se encontra no livro de Gênesis 38, a respeito de uma família, e eu fiquei maravilhada com isso. E aí eu passei uma semana doente, aconteceu um monte de coisa, né? Mas para a honra e glória do nome de Jesus, Mateus teve alta, viu, gente? Glória a Deus. Tomamos café juntos hoje, né? Já foi direto lá para minha casa, a gente fez café, tomamos café, se alegramos. Ele comeu, tá comendo tudo. Saiu do hospital comendo tudo. Tudo vocês imaginar, mastiga daqui, mastiga dali, com 2 dentes. Tá mandando ver, comendo. A gente ficou tão feliz, né? Mas foi uma semana para mim complicada. E aí eu falei para o Marcos, sábado eu quero dormir, Marco Antônio, sábado eu vou dormir. E ele saiu para fazer umas coisas de manhã, e eu estava assim, aí tocou o telefone, e era uma mensagem, e eu não tinha salvo o número daquela pessoa. E eu abri para ver quem era, e a irmã escreveu assim: irmã, estamos assim, olha, na maior expectativa de te receber hoje. Hoje aqui é o congresso da FEBRAC. A FEBRAC, uma coisa assim. O FEBRAC. E aí é hoje. E eu fiz, é hoje o quê, gente? Ai, quase que eu caí da cama. E aí eu fui entender que o Senhor tinha me dado uma palavra na semana, que eu esmiucei ela todos os dias. Deus falou tanto comigo sobre essa palavra. E aí eu entendi, liguei para o Marco Antônio, falei, Marco, eu vou pregar num congresso hoje, você acredita? Ele, então toma remédio aí para você se segurar. Eu falei, bora. E nós fomos ontem, eu e a pastora Iramar, foi maravilhoso. E aí quando eu compartilhava com ele a palavra que Deus tinha me dado, ele disse assim, então você vai pregar na ceia, você vai pregar na igreja também. E eu fiz um voto, né, na virada do ano, que eu não ia dizer mais não, né? Então tudo aquilo que vier à minha mão é para fazer mesmo. Então quando ele diz assim, você vai pregar, eu digo, tá bom. Você vai lá orar, tá bom. Nós vamos lá visitar, tá bom. Você vai fazer tal coisa, tá bom. E aí eu disse, tá bom, então eu vou pregar. Então você que me ouviu na semana passada, você vai me ouvir de novo, né? Dizem que comida de mãe, às vezes não é a melhor do mundo, mas para o filho é a melhor, tem gosto de casa. Então come aí da mesa aí, tá bom? Aquilo que Deus colocou no nosso coração. Abra a tua Bíblia comigo em Gênesis 38. Glória a Deus. E eu estou totalmente restabelecida para a glória do Senhor. Deus é fiel. E tudo acabou bem. Gênesis 38, verso 27. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, a minha tradução, eu acho que é a Ferreira de Almeida. Então vamos ler ali, né? Vamos ver. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu-se que havia gêmeos no seu ventre. Próximo.
Enquanto ela dava luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio escarlate ou um fio vermelho e amarrou no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Próximo. Ele, porém, recolheu a mão e o seu irmão saiu. Então ela disse: você conseguiu uma brecha para sair. Por isso, deu-lhe o nome de Pérez. Amém? Amém? Glória a Jesus. Então, se for para dar um tema para esta mensagem nesta noite, eu colocaria que hoje nascerá um Pérez na sua vida. Amém? Então vamos compartilhar a palavra. Pérez, ele nasce onde alguém decide romper ciclos. Eu não sei o porquê Deus te trouxe nesta noite. Eu estou vendo umas carinhas novas. Até vi uma pessoa entrando, fiquei muito feliz. Só não pulei aqui, né? Mas fiquei tão feliz que ela está aqui. Então assim, presta atenção. Pérez só nasce onde existe alguém que decide romper ciclos. Porque muitas vezes nós estamos vivendo de ciclos em ciclos. Há ciclos que são de bênção, né? Não tem fase na vida que está tudo bem, que acontece tudo legal. Mas tem fases que é só pela misericórdia. Fase de perda, né? Fase de derrota, fases de discussões, de briga, de tristeza. Então, hoje vai nascer um Pérez aqui, né? Em nome de Jesus, que vai romper ciclos. A história que nós lemos aqui de Tamar e Judá é uma história bem provável da Bíblia. Por quê? Porque Judá ele teve 3 filhos. E Tamar era sua nora. Casou com o primeiro filho. E a Bíblia vai dizer que o seu primeiro marido morreu. E ele morreu e não deixou filhos, não fez filhos nela. E aí então, naquela época, existia a lei do levirato. A lei do levirato dava direito que o irmão daquele que morreu pudesse se casar com a cunhada e fazer nela filhos, para que ela não ficasse viúva sozinha, porque naquele tempo uma mulher viúva passava fome. Uma mulher viúva naquele tempo, sendo nova, voltava para dentro da casa dos pais e não podia mais fazer nada. Então, a Bíblia vai contar que o segundo filho de Judá foi e casou com Tamar. Só que a Bíblia vai dizer que ele não quis ter filho com Tamar. E aí ele morre, diga, ele morre. Olha, eu já fui viúva. Eu me casei com 15 anos e fiquei viúva aos 19 anos. E o Marco Antônio brinca que ele diz assim: se eu morrer, olha, eu vou deixar um recado. Não casa com a Patrícia, porque aí ela já vai ter enterrado 2. Vai ficar difícil você casar. Ele sempre fala isso para mim. Vai ficar difícil você casar se eu morrer, porque aí quem enterrou 2 fica perigosa. Não é verdade? E Tamar, olha só, enterrou 2. Mas naquele tempo, né, brincadeiras à parte, mas naquele tempo, isso era uma vergonha. A Bíblia vai falar que Judá, então, promete para ela o 3º filho, chamado Selá. Promete para ela: espera o menino crescer, e aí eu te dou ele, né, por marido. E a Bíblia vai dizer que ele manda ela voltar para a casa dos pais. Ih, Marco Antônio, seu tablet, Jesus. Para a casa dos pais. E ela volta. E aí então, passa um tempo, ela está lá na casa dos pais, irmãos. Imagina a tristeza de Tamar. Talvez você entrou aqui hoje pensando assim: a minha família não tem mais jeito. A minha história foi marcada pela dor e pela perda. Eu vim de um ambiente destruído. Meu passado me condena. Mas o Evangelho é justamente sobre isso. Deus pega pessoas improváveis e escreve histórias eternas. E você vai entender por quê. Eu quero dizer para você que todo esforço que você fez para chegar aqui nesta noite vai valer a pena. Presta atenção, porque eu sei que todo esforço que eu fiz para estar aqui vai valer a pena. E isso também vale para a tua vida. Todo esforço para chegar aqui neste dia vai valer a pena. Você está aqui, agora que eu entendi. Meu Deus, são 20 anos. São 20 anos juntas, né?
E valeu a pena, não valeu? Né? As duas ali. Valeu a pena estar aqui. Então todo esforço, toda força, toda lágrima, todo choro que nós passamos, valeu a pena. Porque existe um esforço que o céu honra. Eu vou ensinar isso para você, guarda no seu coração. Há um esforço que Deus honra. E sabe qual é o esforço que Deus honra? Ah, você chegou também. É o de permanecer, independente do que acontecer. Independente do que acontece, você permanecer, Deus honra isso. O esforço de não desistir, o esforço de romper ciclos, o esforço de continuar, mesmo ferido, ferida, mesmo sangrando, Deus honra. Todo o esforço que você fez para chegar até aqui, Deus vai honrar por você estar aqui. Deus vai te honrar. Então Tamar estava viúva, passou pelo leito do levirato e não adiantou nada. Ela volta para a casa dos pais, vergonha. Selá já era grande e Judá não cumpriu a promessa, não entregou o filho mais novo. Ela fica, então, ela resolve, como naquele tempo, naquela cidade, que eu esqueci o nome da cidade agora. Naquela cidade estava tendo uma festa cultual, uma festa pagã. E onde as mulheres prostitutas ficavam à beira do caminho. Ela tem uma ideia, porque ela fica sabendo que Judá, o seu sogro, ia entrar na cidade para participar daquela festa. Ele também tinha ficado viúvo. E ele ia entrar naquela cidade. Então ela teve uma ideia de se arrumar, de se vestir e colocar sobre o seu rosto um véu e ficar à beira do caminho. A Bíblia vai dizer que ele, quando entra na cidade e ele vê Tamar, ele não a reconhece por conta do véu. E ele pega e diz para ela: eu quero me deitar com você. Presta atenção. Eles se deitam, têm relação sexual. E então ela pede para ele deixar 3 objetos que estavam com ele: o seu selo, o seu cordão e o seu cajado. E ela passa-se 3 meses e vem a notícia que Tamar estava grávida. Naquele tempo, uma mulher grávida sem marido, ela era condenada à morte. E as pessoas que ficaram sabendo que ela estava grávida queriam queimar Tamar viva. Ela ia ser queimada. O que salvou ela foi aqueles 3 objetos que ela segurou na sua mão. Os 3 objetos de Judá. Quando ela mostra os objetos e diz que o filho que ela carregava era de Judá, ele fala uma frase, ele diz assim: ela é mais justa que eu, que não lhe dei Selá, o meu filho. Ele chama ela de justa. Tem situações na nossa vida que nós precisamos ficar sabe, sensíveis, vamos pôr assim. Nós precisamos estar sensíveis ao que está acontecendo à nossa volta. Nós precisamos estar sensíveis às oportunidades. E nós precisamos nos segurar naquilo que Deus coloca na nossa mão. E Tamar segurou os 3 objetos. Eu vou falar um pouco sobre os 3 objetos. O selo quer dizer autenticação, quer dizer confirmação. O selo naquela época era a identificação do homem. Era a marca de pertencimento. Tamar precisava daquilo. Ela precisava da legitimação. O selo fala da legitimidade. Tamar era ninguém. E ela precisava de estar com aquele selo para ter legitimação. E Deus me deu algo nesta tarde quando eu estudava sobre isso. O que estava acontecendo escondido seria revelado pelo selo. Algo vai ser revelado pelo selo. As coisas ocultas virão à tona.
Porque de Deus não se zomba. Deus não deixa o justo por ímpio. As coisas ocultas aparecerão. Ela também estava com o cordão, que quer dizer vínculo, aliança. Ela precisava de vínculo e de aliança. Ela estava sozinha. Ela precisava ter uma ligação. É isso que o cordão quer dizer. Ligava o homem ao selo. Existem conexões que Deus estabelece para cumprir propósito. Você pode querer se livrar de pessoas, mas você vai precisar delas. Você pode querer abrir mão de pessoas, mas Deus colocou no meu coração nesta tarde, você vai precisar delas. Você pode ter sido descartado, mas o Senhor está dizendo que quem te descartou vai precisar de você. Aleluia. Ela também estava com o cajado. E o cajado remete à autoridade, liderança, governo, direção. Ela precisava disso. Ela precisava que alguém se responsabilizasse por ela. O cajado é responsabilidade. Eu vou repetir. O cajado fala sobre autoridade, sobre liderança, sobre governo. Esta mulher, ela estava precisando ser liderada. Ela estava precisando ser governada. Ela precisava de uma direção. Ela precisava que alguém se responsabilizasse pela vida dela. Existem pessoas que falham em governar a sua casa. Você pode ter falhado em governar a tua casa, porque entregou o lugar de comando. Mas Deus, Ele pode permitir alguém sentar na tua cadeira, mas aquilo que é teu não tardará e virá. Você pode ter falhado, mas Deus restituirá o comando na sua vida. Você pode ter falhado, mas Deus colocará cada coisa no seu lugar. Agora eu prego. Tamar era destinada ao esquecimento. Talvez você foi destinada ou destinado ao esquecimento. Tem alguém aqui que foi esquecido? Que alguma vez já foi esquecido, ou que talvez esteja tendo esse sentimento que está sendo esquecido, que ninguém está olhando, que ninguém está te reparando, que ninguém está agradecendo, que ninguém está reconhecendo o teu esforço. Ela era esquecida, invisível, sem direitos, sem voz, presa entre promessa e abandono. Ela era desiludida, ela estava decepcionada, viúva, rejeitada, sem proteção, esquecida pela sociedade. Ela vivia o que nós dizemos na teoria cognitiva comportamental, ela estava vivendo um luto simbólico. Ela estava mais uma vez de luto. Mas existe algo poderoso aqui. Ela não desistiu do futuro dela. Sabe algo que eu tenho para dizer para você? Não desiste do teu futuro. Porque o que você está vivendo agora não é o que Deus preparou para o teu futuro. Hoje você pode estar num estado depressivo, num estado de tristeza, mas aí não é lugar de você morar. Você não vai morar aí. Tamar desenvolveu uma atitude extrema, aos nossos olhos humanos, errada. Porque para julgar nós somos ótimos em julgar a vida alheia. Nós somos ótimos com os nossos padrões em colocar o que é certo e o que é errado. Logo quando você lê esse texto, você diz: essa mulher está errada. Quem é você? Quem sou eu para julgar Tamar? Nós somos o primeiro a abrir a nossa boca para falar mal de alguém.
o primeiro a criticar, o primeiro a julgar. Mas o meu Deus pega gente improvável. O meu Deus pega gente improvável, que ninguém dava nada, julgada, criticada, desacreditada, rejeitada, caluniada. Deus é perito em pegar a história de quem não dava para nada e transforma, como fez aqui com a família de Tamar. Ela desenvolveu essa atitude extrema porque ela estava emocionalmente pressionada pelo abandono. Pessoas, quando elas estão pressionadas por grande tristeza, por quebra de promessa, por decepção, elas estão oprimidas, elas estão tristes, elas têm atitudes extremas. Muitas pessoas hoje vivem tentando provar valor. Quanta gente que eu conheço tentando provar, querendo validação do outro. Queridos, busca ter validação de Deus. De Deus. Deus precisa validar a nossa história. Quando você dobrar o teu joelho, conta a tua história para Deus. Como a tua percepção dos seus problemas, a percepção das coisas. Conta para o Senhor, fala com Ele, deixa Ele validar você. Tem pessoas que agem impulsivamente por causa da rejeição. Entram em relacionamentos tóxicos por medo de abandono, por medo de ficar sozinha. Deixa eu dar um sorriso, porque minhas fotos estão saindo horrível. Deu? Não, aí vai dar na cara que eu estou olhando. Tem que ser assim, ó, espontânea. Gente, esses dias eu falei, manda uma foto para me mandar numa igreja aí que eu vou pregar. De novo. Aí, agora inteira. Deixa eu murchar a barriga. Aí eu tô assim, ó. Eu falei, meu Deus, não teve uma foto, gente. Tive que recorrer à inteligência artificial. Falei, coloca um sorriso nessa foto. Botou uma boca do tamanho da do Marco. Desisti. Falei, mandei uma loira mesmo para ela. Falei, vai de loira mesmo, porque, né, agora não tem mais jeito. Bom, vamos lá. Tem pessoas que entram em relacionamento tóxico por medo do abandono. O inimigo, ele age para que você perda a sua identidade. Perca a sua identidade. O inimigo vai sempre agir para tirar a nossa identidade. É por isso que o nosso Senhor Jesus suou gotas de sangue quando sofreu por nós. Foi para nos dar identidade, para mostrar a fidelidade dele para nós. Por isso ele foi espancado, por isso a sua barba foi arrancada, porque é isso que o inimigo quer, tirar a nossa identidade de filho e de filha. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Empodera. Sabe o que eu mais falo dentro de consultório? Empodera. Então senta direito aí, em nome de Jesus, vai. Peito para fora, levante seus ombros, levante seu queixo, empodera. Você pode ter entrado aqui, ó, e o diabo aqui, ó, te massacrando até ali. Mas a hora que você entrou aqui, eu tenho uma coisa para dizer. Você é filha, você é filho, você é filha. Você é filha, você é filho, você é filha. Você empodera porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Empodera. Deus restaura identidade e transforma todo caos em testemunho. Essa era Tamar. Eu vou falar um pouquinho de Judá. Judá era um homem improvável, emocionalmente desorganizado, falhou como pai, falhou na palavra, falhou espiritualmente, tinha práticas aprendidas, como a prostituição, comportamentos que não condizia. Talvez ele tinha crenças possíveis, uma fuga emocional, uma irresponsabilidade, uma culpa silenciosa que ele carregava. Uma culpa não validada por Judá, por exemplo,
é que ele prometeu e não cumpriu. Logo, quando ele foi pego, a primeira coisa que ele foi arrumar foi a culpa. Ela é mais verdadeira do que eu, porque eu prometi selar meu filho e não cumpri. São culpas que não são validadas, que muitos de nós carregamos. Muitos de nós fazemos besteira, fazemos bobagem, não confessamos. E aí então nós ficamos perdidos em certas situações. Sabe quando você, desculpa a palavra chula, não achei outra diferente, mas nós estamos em casa. Sabe quando você tem o rabo preso, que aí você não se intromete em certas coisas? Você não tem, você vai falar o quê, né? Se você está lá, né, com o pé. Mas hoje o Senhor quer te libertar. Em nome de Jesus, irmãos. Para que o diabo ele vem sempre sobre nós em cima da culpa. Deus sabe do que você errou. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. É só confessar, é tão simples, é só confessar. Porque senão você vai se emaranhando, você vai se enrolando e o diabo vai te enrolando cada vez mais. É uma mentirinha, depois é outra, é uma coisa escondida, é um pecadinho de estimação. A gente vai escondendo e você vai se enrolando, É melhor confessar e deixar e alcançar a misericórdia de Deus. E eu vou falar com homens de novo aqui, como eu falei na semana passada. Deus pediu para que eu reforçasse. Resultado de homens emocionalmente ausentes geram famílias inseguras, filhos feridos e mulheres sobrecarregadas. Homens, eu vou pedir mais uma vez e eu vou dizer para você, não sou eu, é o próprio Deus dizendo para vocês: se reposicionem. Se reposicionem. Famílias desestruturadas causam seres humanos feridos e doentes emocionalmente. Se reposiciona. Você sabe aquilo que você saiu do lugar. Se recoloca no teu lugar. Judá, ele reconheceu, glória a Deus por isso. Ela é a mais justa do que eu. A mudança começa quando há reconhecimento. Homem, reconheça que você está mal colocado. Reconheça. Tem aquele orgulho de homem, né? De não chorar, não reconhecer, de dizer, eu sou homem, eu não posso. Não, se recoloca. Em nome de Jesus. Esta igreja precisa de homens bem colocados. Homens corretos. Eu vou falar um pouquinho também sobre este filho que colocou a mão e voltou para trás, que é o Zerá. Zerá é a frustração das expectativas. Vai nascer. Não nasceu. Não nasceu. Zerá parecia o primeiro. Naquele tempo, quando a mulher estava grávida de gêmeos, havia um costume de que o primeiro que saísse, elas amarravam, a parteira amarrava um fio vermelho para identificar quem era o primeiro. Porque a primogenitura naquele tempo e hoje em dia é muito importante. Eu vou falar um pouco sobre isso, para você entender a bênção da primogenitura, como ela é importante. Quem aqui é o primogênito da casa? O primeiro que abriu a madre da mãe, quem é? Quem é o primeiro do pai? Levanta a mão, primeiro do pai. Presta atenção. Zerá, ele quase foi. Ele está parecendo pessoas que não viveram o que esperavam. Talvez você entrou aqui nesta noite e você está frustrado porque você não viveu aquilo que você esperava. São pessoas que perderam oportunidades. Sim, isso, apóstola. Eu perdi algumas oportunidades. Elas me vieram e eu perdi oportunidades. Talvez você foi ultrapassada por outras pessoas. Alguém te passou a perna e chegou no lugar que era para você chegar. Colocou a mão na bênção, mas não soube lutar por ela e perdeu. Tem vezes que a gente perde a bênção, sim. Tem gente que perde a bênção. Tem gente que ganha coisas, ganha por pura misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor,
ganha coisas materiais e perde. Tem gente que ganha família e perde. Porque não valoriza, porque não sabe cuidar, porque não se coloca. Entende isso que eu estou dizendo? É igual eu já falei aqui, pessoa que diz assim, se Deus me abrir uma porta de emprego, eu vou ser dizimista fiel todo mês. Aí não é fiel, aí perde. Entende isso? Está dando para você entender? Perde. Mas perder uma posição não significa perder o propósito. Deus em tudo tem propósito na nossa vida. Em tudo, irmãos. Há a vontade permissiva de Deus. Há coisas que Deus deixa nós vivermos. Há coisas que Deus deixa a gente fazer. Existe o livre-arbítrio. Embora eu costumo dizer e sempre falo aqui, na minha vida o livre-arbítrio não funciona muito. Eu posso até fazer aquilo que eu quero, mas depois dói tão doído que eu digo, nunca mais eu toco lá. Então assim, eu prefiro viver prestando atenção no caminho. Eu vou para a direita, eu presto atenção, parece que eu consigo ver Deus já levantando a mão e dizendo não, aí eu volto. Isso é maturidade em Deus. Agora quem anda assim, dissolutamente, só dando cabeçada para lá e para cá, vivendo no livre-arbítrio. Pessoas que dizem assim, se for de Deus vai dar tudo certo. Presta atenção, hein? Nem tudo que dá tudo certo é Deus, viu? Vai procurar confirmação de outro jeito, viu? Porque tem gente que eu digo assim, mas Deus falou. Deus, eu falei com Deus, se for de Deus vai dar tudo certo. Aí a porta abre, tu tá igual um escravo lá dentro, achando que foi Deus que abriu. Não é porque deu tudo certo, porque é de Deus. Tem coisas que às vezes eu conquistei na minha vida que foi de Deus e foi luta, viu, gente? Foi quase para mim desistir no meio do caminho. Mas Deus falou comigo. Na palavra, eu orei, Deus confirmou, e quando veio, era de Deus mesmo. Agora teve coisa que, na emoção, se for de Deus, vai lá comprar o carro lá, é de Deus. Quer ver? Vai passar o nome, é de Deus. Foi Deus, tudo foi Deus. É Deus. Está dando para entender isso? Nem tudo que a gente faz, que dá certo, que está dando certo, é Deus. Tem coisas que às vezes a gente passa e dá uma enroscada e é Deus. Eu vou dizer desse prédio. Nós viemos nesse prédio para alugar ele antes de alugar o da Iamelo, não foi? Que era um buffet, não era? Há 19 anos atrás. Quando nós fomos sair do primeiro prédio, nós viemos aqui, o Marco Antônio veio aqui, era um buffet aqui. E não deu certo. Não deu certo para alugar naquele tempo aqui. Mas era de Deus nós entrarmos aqui. Porque já vai fazer 5 anos ou mais 8 anos que nós estamos aqui nesse prédio. Mas naquele tempo, nós passamos uma luta, uma guerra. Eu chorei, porque eu vim aqui, ele estava bonito, era um buffet. Aí nós olhamos, lembra, Márcia? Nós olhamos tudo, a praça na frente, tudo. Meu Deus, fiquei frustrada, chorei. Mas ficou no coração. Quando passou alguns anos, Marco falou, você não sabe. Sabe aquele salão lá? Tá para alugar de novo. Sabe o que eu fiz para ele? Falei, eu vou lá conversar com o dono, não foi? Aí eu entrei aqui, não tinha forro. O salão já estava todo destruído, porque já tinha passado uma outra empresa aqui. E eu parei bem aqui onde o Wesley está, eu e o dono. E comecei a conversar, e o Marco andando. E o dono, um senhor bem de idade, bem alto. E eu comecei a falar para ele o que a gente fazia, quem a gente era. E ele perguntou do meu casamento. E ele contou do casamento dele. Ele contou dos filhos. E ele disse que ele tinha quantos imóveis? 84 imóveis espalhados por aí, na Moca, tudo riquíssimo. E começou a contar que foi casado com a russa. E agora ele era casado, morreu. E aí ele era casado com uma negona. E aí eu falei, é negona então? Aí, casal interracial, nós também, aluga para nós. E aí ele gostou da que a gente conversou. E não foi? E a gente foi lá fora assim, conversando, ele bem velhinho. Aí acabou a gasolina do carro dele, vocês acreditam? Acabou da variante dele aí na porta, que ele tinha uma variante reformada linda.
Aí o Marco foi comprar gasolina para ele, a gente ficou aqui, e aí aqui na porta ele me deu a mão e falou, o salão é seu. E eu vou dizer que se ele não tivesse morrido, eu tenho certeza que ele tinha dado esse salão para nós. Mas ele morreu. Aí os herdeiros, né, fica tudo difícil, né, gente? Mas ele teria dado. Nós tomamos uma multa aqui, de barulho, de uma vizinha que morava aqui do lado, e a gente descabelou para pagar aquela multa. Não sabia o que fazer para pagar aquela multa, e veio no nome dele, ele é o proprietário, e ele lá no seu leito de morte, um dia antes dele morrer, ele chamou a filha dele e falou, olha, não é para cobrar a multa do pastor lá, viu? Perdoa essa multa, paga a multa, liga para ele, fala para ele que você pagou a multa. No outro dia ele morreu. Aí a dona Cristiane ligou para nós, né? Dizendo, meu pai falou ontem que não era para cobrar a multa de vocês. Olha só que bonzinho, olha que benção. É de Deus ou não é de Deus, gente? É de Deus. Agora, há 19 anos atrás, não deu certo. Então, nem tudo que dá certo é de Deus. Amém? Nem sempre quem começou primeiro, termina primeiro. E tudo bem por isso. Porque nem todo mundo que começou conosco está aqui. Porque eu entendi que há propósito debaixo dos céus. E tem pessoas de muito potencial que passou pela Peniel. E hoje, com o coração curado, sendo uma mulher madura, eu entendo que seria muita bênção para estar junto. Então Deus fez o ID e mandou cada um para um lugar. Você sabia disso? Você entende isso? O reino funciona por propósito, não é pelo nosso coração. Não é por aquilo que a gente quer. Por propósito. Não é por aparência também. Não. Zerá era o filho do sinal vermelho, que quer dizer brilho, nascer da luz, amanhecer. O fio vermelho em sua mão era sinal de identificação, de direito, de marca, do sangue, da aliança. Mas tudo bem. Ele não foi o primeiro, mas ele continuou sendo filho. E agora eu vou falar de Pérez. Pérez, ele tem algo que talvez você tem, como eu tive. Um pai que não desejou. Meu pai não me desejou. Meu pai e minha mãe não me queria. Eles estavam prestes a se separar e a intenção da minha mãe não era nenhuma em engravidar de novo. E meu pai estava noivo de uma moça e ele ia se casar. E ele também não queria que ela engravidasse. Então Pérez não foi o filho desejado pelo pai. Ele nasceu de uma história escandalosa. Talvez você também é fruto de um abuso, de um rompimento, de pais separados, de algo escandaloso. Não havia expectativa para ele. Ele era fruto de uma festa cultural. Sabe o que aconteceu comigo? Eu já contei isso aqui no encontro. Meu pai fazia 11 anos que não tocava na minha mãe. E eles eram budistas. E ela estava tão desesperada que ele ia embora de casa. Ela já tinha 4 filhos menores. Que ela foi pro terreiro de espiritismo lá, com a minha tia. E a entidade falou para que ela tomasse um banho lá e fizesse lá um negócio lá. Que naquele dia ela ia ter alguma coisa com meu pai. Fazia 11 anos que eles não se tocavam. E aí, quando eu estudava sobre isso, assim, eu me identifiquei muito sobre isso. E foi nesta única vez que meu pai tocou na minha mãe, que minha mãe engravidou de mim. Então, eu também fui gerada num momento cultural pagão. Mas não é porque nós nascemos desse jeito que hoje a gente não é bênção do Senhor. Não é porque nós nascemos desse jeito, foi formado desse jeito, com essa intenção errada, rejeitado por pai e mãe, que hoje a gente não é homem e mulher de Deus. Glória a Jesus. Pérez, ele é o rompedor de ciclos. E eu posso dizer para você que eu sou uma rompedora de ciclos da minha família. Todas as mulheres da minha família são separadas.
Minha bisa separada, morando na mesma casa. Minha avó foi separada do meu avô. Minha mãe se separou do meu pai. A minha irmã se separou do primeiro marido. Mas eu continuo casada há 30 anos e vai ser até a morte nos separe, em nome de Jesus. Amém, amor? Porque eu quero romper ciclos de maldição na minha casa. Existe um perfil emocional simbólico aqui de Pérez. Ele representa uma ruptura, uma brecha, um avanço, um rompimento. É isso que Pérez quer dizer. Pérez, ele era resiliente. Ele era indesistível. Mesmo vindo de ambientes traumáticos, pessoas podem reconstruir identidade. Eu reconstruí a minha identidade. Ela pode ressignificar dores. Eu já ressignifiquei muitas dores da minha vida. Você também pode. Parece que essa dor que você está vai te matar. Deixa eu dizer uma coisa. Vamos sentar juntos, vamos sentar juntas. E vamos ressignificar essa dor. Deus vai te mostrar o porquê você está passando por isso. Eu aprendi algo na ressignificância das minhas dores, minha amiga. Foi para ajudar alguém. Tudo que eu passei nessa vida foi para ajudar alguém. Hoje, quando eu chego aos meus 53 anos, que eu atendo uma mulher a cada meia hora. Até umas 2 semanas atrás era a cada 1 hora. Agora está sendo 1 hora. E aí eu tenho que ser muito rápida, muito assertiva em tudo que eu tenho que falar. Mas cada mulher que chega, eu já vou na fonte, eu já vou no trauma. Quando eu vou ver é abuso, é abandono, é viuvez, é rejeição, é traição. Tudo aquilo que eu já passei. Aí eu entendo. Foi uma escola. E aí eu sou tão maluca, Jefferson, que eu até agradeço a Deus. Vocês sabiam que tem mulheres que saem de dentro da onde eu estou atendendo lá da ONG, que quando sai eu começo a chorar. Esses dias eu abracei ela estava com uma dor de alma tão grande, que eu abracei ela, nós ficamos mais abraçados do que conversando. E quando ela foi embora, eu comecei a chorar. Falei, ai Deus, valeu a pena, eu sei, eu entendi agora. Foi por isso que eu passei aquilo. Foi por isso que eu fui abandonada. Foi por isso que eu fui traída. Foi para isso, Deus. Aí eu entendo hoje. Isso é ressignificador, irmãos. É criar novos padrões familiares. Você precisa criar novos padrões. Seus filhos não podem passar o que você passou. Você precisa quebrar isso. Você precisa quebrar essas maldições na sua família. Pérez, ele rompeu a frente. E aí a parteira disse, quebraste sobre ti a brecha. Nós precisamos quebrar mesmo. Nem sempre quem é visto como Zera foi visto pelos homens é escolhido de Deus. Nem sempre aqueles que a gente olha no Instagram, que a gente fica sabendo por aí, que está sendo visto, está famoso, está de sucesso. Nem sempre esses são os escolhidos por Deus, irmãos. Às vezes os escolhidos por Deus estão sentados lá atrás, na última cadeira. É aquele que diz, eu não quero ser visto, eu quero sentar aqui atrás. Eu não quero aparecer. Aquele que menos se expõe é o escolhido. Pode ter pessoas sentadas hoje na sua cadeira. Deus vai te dar forças hoje para você tomar o lugar que é seu. Sabe? Tem pessoas que às vezes não estão chegando no lugar que é seu. Porque tem gente impedindo. Tem gente boicotando. Mas no nome poderoso de Jesus, que hoje seja liberado sobre a tua vida, o lugar que é teu, você vai sentar. Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. Antes, você mesmo irá condenar. Nós servimos um Deus que pega o grande e põe no lugar de pequeno. Pega o pequeno e coloca no lugar de grande. Aquilo que é teu, ninguém mais vai usar. E Deus falou para mim falar sobre a bênção do primogênito. Quando Tamar estava dando à luz,
Zerá colocou a primeira mão para fora. A parteira amarrou o fio em sua mão para marcar o primogênito. Mas na cultura hebraica, o primogênito é aquele que carregava a honra, porção dobrada da herança, autoridade, herança dobrada, liderança espiritual da família, continuidade da linhagem. Você entendeu aqui, ó primogênito? Sobre ti está a honra, está a porção dobrada da herança, está a autoridade, está a herança dobrada, está a liderança espiritual da família, está a continuidade de linhagem, está sobre ti. Pérez foi o primogênito, ele nasceu. Porque tem gente que despreza a primogenitura. E nós vamos ver. Em Êxodo 13:2 diz assim: consagra-me todos os primogênitos, todo o primeiro filho israelita que vem à luz me pertence, não somente entre os seres humanos, mas também entre todos os animais. Deus falou isso para Moisés. Todo primogênito é meu. Todo primogênito é do Senhor. O teu primeiro filho é do Senhor. É do Senhor. Ela é dele. Ele é dele. É dele. Deuteronômio 21:17 diz assim: reconhecerá como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, concedendo-lhe porção dupla de tudo quanto possuir. Portanto, ele é a primícia da sua virilidade. E todos os direitos do filho mais velho, o primogênito, lhe pertence. O primogênito, existe sobre ele uma porção dobrada, uma bênção dobrada sobre ele. Ele está falando aqui que os homens daquela época que tinha duas mulheres, o filho mais velho, se fosse da mulher que ele não queria, como foi o caso de Jacó, o filho mais velho dele era Rúben, mas era com Lia, e ele não queria Lia, então teria que pagar, porque o primogênito, mesmo que fosse da mulher que ele não queria, ele ia receber uma bênção dobrada. Deixa eu dizer uma coisa: mesmo que o teu pai e a tua mãe te desamparasse, a Bíblia diz que o Senhor te recolheria. Ainda que teu pai e a tua mãe não te valorizasse, você tem valor para Deus. Olha o pedido de Eliseu para Elias: por uma porção dobrada do Espírito. Este evento está registrado no livro de 2 Reis 2:9. O termo lá também está ligado ao direito do filho mais velho de herdar também a autoridade e a missão do pai. Não é só dinheiro não, irmãos. Também é a autoridade e a missão do pai. Primogenitura não era apenas herança material, envolvia serviço espiritual e liderança diante de Deus, como os levitas. Irmãos, há uma responsabilidade no reino, na tua vida, dentro desta igreja. Você precisa tomar o teu lugar, irmãos, porque muitas vezes você vai dizer assim: isso é para fulano, isso é para o meu irmão mais velho. Mas existem irmãos mais velhos que desprezam a bênção da primogenitura. Então isso é para quem quer. Você quer viver a bênção da primogenitura? Então hoje você vai tomar posse da bênção da primogenitura sobre a tua vida. É para quem quer, e eu vou provar isso. Israel amava mais a José, porque ele era o filho da sua velhice. E lhe fez uma túnica de várias cores. José, ele escolheu Raquel. Raquel era a mulher do seu amor. E ele teve 2 filhos com Raquel. E o seu filho, o filho que rompeu a madre de Raquel, era José. E ele amava José mais do que os outros. Mas o seu primeiro filho era Rubem.
E Rubem envergonhou seu pai. Há primogênitos que envergonham seu pai. Ele perdeu a primogenitura após cometer incesto ao deitar-se com Bila, concubina de seu pai Jacó. O erro fatal, ele desonrou o leito do pai ao se envolver com Bila, ou com Lia, né? É isso? Que está em Gênesis 35, 22. Jacó disse que ele era instável como a água. Tem gente que é instável como a água. Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para ser abençoado, mas é tão instável emocionalmente, é tão instável espiritualmente. Rubem, ele era instável como a água. E aí Jacó decretou que ele não teria mais a preeminência da primogenitura. Isso está em Gênesis 49, do 1 ao 4, depois você vai ler. A divisão de herança de Jacó, o direito da liderança espiritual e a linhagem real passou para Judá. O direito à porção dobrada da herança foi para José, mediante aos seus 2 filhos, Efraim e Manassés, porque Rubem desprezou a primogenitura. Outro que desprezou a primogenitura foi Esaú. Ele perdeu o direito, a bênção patriarcal, ao vender a sua herança por um prato de lentilhas, por algo momentâneo. Ele desprezou o eterno. Irmãos, tem gente que está aqui, faz tempo, mas olha, estava quase para acontecer um milagre. Despreza, volta tudo para trás. Volta tudo para trás. Irmãos, Jacó, ele queria a primogenitura. Ele queria tanto que a Bíblia vai contar que ele faz um cozido lá e dá uma embromada lá em Esaú. E Esaú troca a primogenitura por causa de um prato de comida. O cara era para ser abençoado, será o líder patriarcal de todo Israel. Em vez da gente falar tantas vezes de Jacó, nós íamos falar de Esaú, irmãos. E ele trocou isso por causa de um prato de comida. Tem gente que está trocando por causa de delícias momentâneas. Esaú casou, depois disso que ele fez isso, ele ainda foi e casou com mulheres estrangeiras. Porque assim, um abismo chama outro abismo. A pessoa vai fazendo um monte de bobagem. E se tornaram os edomitas. Ele foi abençoado? Ele foi. Porque sobre o teu pai Israel, teu pai Isaac, Israel não, mentira, Isaac, existia a bênção de Deus. Os seus filhos foram abençoados. Ele teve seus 12 príncipes, mas ele vendeu a primogenitura. E sabe o que a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 12, 15? Vigiai, para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Eu vou dar uma parada aqui. Cuidado, cuidado. Nós vamos falar nesse aniversário sobre raízes. Cuidado sobre as raízes de mágoa, sobre as raízes de amargura no teu coração. Cuidado com a falta de perdão. Cuidado. Cuidado para não contaminar com a tua raiva, com a tua mágoa, com a tua vida azeda, as pessoas que estão à sua volta, irmãos. 16. Que não se abrigue entre vós nenhum imoral ou profano, como Esaú. Olha, Esaú foi chamado de imoral e profano, o qual, por uma refeição, lá em Hebreus está falando isso, Deus falando, o qual por uma refeição desejada, vendeu todos os seus direitos de herança da primogenitura, como filho mais velho. Olha o 17, e assim, como bem sabeis, quando mais tarde ele quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como cancelar sua decisão.
apesar de ter buscado a bênção desesperadamente, em outras traduções diz, ainda que com lágrimas, a buscou, não adiantou chorar. Deus não perdoou. Então eu vou dizer uma coisa para você. Há coisas que nós fazemos que Deus não perdoa. E uma delas é: não lance fora a bênção que Deus está querendo te dar. Tem gente que está desprezando a eternidade. Tem gente que está desprezando a salvação. Tem gente que está desprezando a graça. Está desprezando o sacrifício de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que cada vez que nós pecamos, nós crentes salvos, cada vez que nós pecamos, nós estamos indo lá e crucificando Jesus de novo. Você ama Jesus? Sabe o que Jesus disse para Pedro, quando se encontrou com ele depois de ressuscitar? Pedro, tu me amas? E Pedro disse o que, igreja? Fala para mim. Eu vou perguntar para vocês hoje, nessa noite. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Você ama Jesus? Vocês amam Jesus, igreja? Então não despreza Ele, fazendo bobagens. Porque se você ama o teu filho, se você ama a tua mulher, você crucificaria ela, você crucificaria ele, você colocaria o teu filho, a tua filha no madeiro. Você ama a tua mãe, você colocaria ela, o teu pai no madeiro, porque você trai o amor de Jesus, crucificando ele de novo. Nós estamos numa noite de ceia, numa noite de sentar à mesa. É inadmissível as pessoas não participarem da mesa. Porque Jesus disse, todas as vezes que lembrardes de mim. Era para nós tomar ceia todo dia, toda hora, todo minuto. Mas simbolicamente nós tomamos uma vez por mês. É um culto especial, irmãos. Ensina os teus filhos a não faltar, a não estar, porque é inadmissível não estarem. É um culto de ceia. Esaú, ele chorou, mas o choro, o desespero dele, não trouxe para ele de novo a primogenitura. Mas Jacó, ele queria a primogenitura. Ele queria ser abençoado. Jacó, ele se esforçou. Jacó se tornou o primogênito. Ele queria o governo, ele queria a autoridade, ele queria a herança, ele queria o destino, ele queria ser a continuidade geracional do seu pai Isaac. Nós precisamos querer a bênção, querermos estar na presença, querermos gerar outros crentes, querermos deixar legado, querer ir para o céu, querer ir para a eternidade, querer ser salvo. Tem gente que não se alegra mais com a salvação, nem pensa nisso. Esses dias eu fiz uma, sexta-feira, não é essa outra, eu fiz algo lá onde eu trabalho. E aí o dono da ONG veio lá do Guarujá para participar, para me ajudar. E ele entrou na sala, eu estava lá colocando lá umas coisas. Inclusive eu vou fazer aqui, nós vamos ter um culto abençoado de mulheres, amém? E eu vou trazer a dinâmica que eu fiz lá, eu vou fazer aqui. E ele estava me ajudando a fazer, e ele virou para mim e falou assim, pastora, esses dias eu ouvi um podcast, e o cara virou, e ele é desviado, né, o meu chefe lá. Mas ele é quase, ele está quase enviado, mas ele é desviado. E ele dizia assim, eu ouvi um podcast, onde diz que, eu até liguei para minha mãe, porque a mãe dele é uma pastora jubilada, da Assembleia de Deus. E ele disse assim, eu até liguei para minha mãe, eu fiquei indignado. O cara falou que a morte é a graça de Jesus para o ser humano. Eu não gostei de ouvir isso. Eu liguei para minha mãe. E eu estava arrumando assim os copinhos. Eu comecei a pensar. E eu falei, faz sentido. Faz sentido a morte ser a graça de Jesus. Ser a misericórdia de Deus na nossa vida.
nós não íamos aguentar ficar 960 anos igual Matusalém nessa terra. Porque a morte não é o fim. Nós temos a eternidade. Está dando para você entender isso? Tem gente que tem tanto medo de morrer. Aliás, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que o maior fator da ansiedade é o medo de morrer? Ei, deixa eu falar uma coisa. A morte é a bênção de Deus para nós. A gente entra na eternidade, irmãos. A gente volta para casa. É isso. É a misericórdia, é a graça de Jesus, sim, na nossa vida. E tem pessoas que não têm a alegria de ser salvo, a alegria de ir para essa eternidade. Está aqui garrado nesse mundo, garrado nessas coisas aqui, aonde a ferrugem e a traça vai comer. Irmãos, aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Comece a colocar o teu coração nas coisas celestiais, em nome de Jesus. Você sabia que quando nós entendemos a importância de não desprezar, ter sido escolhido por Deus para estar aqui hoje, Deus dá decretos da sua boca sobre a nossa vida? Há um decreto de Deus para a nossa igreja nesta noite. Mas também a guerra travada pelos escolhidos, sabia? Pode prestar atenção. Os primogênitos são aqueles que enfrentam as maiores dificuldades: desânimo, incredulidade, inconstância, por exemplo. O temperamento dos primogênitos precisam ser moldados pelo Espírito Santo. Normalmente, os primogênitos da casa são os mais trabalhosos. Mas hoje o Senhor quer que você se posicione pelos seus direitos. Você tem direito. Você quer ser abençoado nesta noite? Eu posso dizer que, como Jacó, você quer ter a bênção da primogenitura? Você quer receber a bênção do Senhor sobre a tua vida? Coloque-se sobre os seus pés. Há pessoas aqui que nasceram em ambientes improváveis, famílias desestruturadas, vícios, abandono, miséria emocional, palavras de derrota. Mas Deus está levantando os Pérez nesta noite. Aleluia. Pérez são pessoas que vão romper ciclos familiares. Hoje vai nascer Pérez no nosso meio. Vai nascer espírito de Pérez sobre nós. Hoje não será conhecido, você não será mais conhecido pela vergonha da sua origem, mas você vai ser conhecido pelo rompimento que Deus fará através da sua vida. Jesus entrou na história desta família, e Ele também quer entrar na história da nossa família. Olha, eles estavam assim, Tamar estava esquecida, irmãos. Quem é Tamar? Tamar é mãe de Pérez. Pérez, em Mateus 1:3, vai aparecer assim: e Pérez que gerou fulano, que gerou ciclano, que chegou em Boaz, que passou por Jessé, que chegou em Davi, que chegou em Jesus. Pérez está na genealogia de Jesus. Ele saiu de algo improvável. Ele se esforçou para nascer. Tem situações na nossa vida que a gente precisa se esforçar. Tem outras que a gente precisa fazer força mesmo. Acredita e se esforça em nome de Jesus. Mas eu entendo que para algumas pessoas é um pouquinho mais difícil. E para esses que hoje está sendo um pouquinho mais difícil, eu quero que você se coloque aqui à frente e nós vamos orar por você. Há cadeias que serão quebradas nesta noite. Há ciclos que serão rompidos nesta noite. Então, se para você as coisas estão um pouquinho mais difíceis, eu quero que você se coloque aqui à frente. Se as situações parecem que você vai dar o primeiro passo, tudo volta para trás. Tem situações que até você mesmo faz alguma coisa. Até você, se tiver um coração de arrependimento, que fez alguma coisa,
vai aqui para frente, se arrependa e deixa. Aonde eu deixo? No altar. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Hoje nascerão Pérez aqui. Nascerão pessoas que vão romper com ciclos, que vão viver a bênção da primogenitura. Eu também quero chamar aqui à frente você, que não é primogênito, que talvez você não é o primogênito, mas você quer a bênção. Tem situações na minha vida, eu já falei isso, que eu disse chega. Sabe a oração do já, irmãos? Ela existe. Tem situações na nossa vida que a oração é a do já. É agora, é já. Não dá para ser outra hora. Tem que ser agora. Eu preciso desse milagre agora. Você que precisa de um milagre agora. A oração do já. Para mudar a tua história. Para mudar a tua vida. Vem se colocar aqui à frente. Tem situações que as pessoas não conseguem vencer sozinhas. Sabia? São coisas de família. Que parece que não rompe, parece que não vai. Você está tentando, mas não consegue. Você não sabe se foi pactos que foi feito lá atrás. Você já tentou buscar na sua memória. Você já jejuou, você já orou. E não consegue, não vai. Hoje o Senhor quer romper isso na sua vida. Hoje o Senhor quer trocar a tua história. Hoje o Senhor quer tomar você, a tua família, e fazer algo exponencial, algo tremendo. Vem aqui à frente, chega de derrota, chega de perda, chega de vergonha, chega de humilhação, chega de apontamento. Você que tem se sentido esquecida, esquecido, que ninguém reconhece a tua história, que ninguém reconhece o teu esforço, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Deixa eu dizer uma coisa. Tem situações que Deus se apresenta, irmãos, não é em grandes estádios. Tem situações que Deus se apresenta, não é no culto da igreja dos outros não, viu gente? É aqui. É na tua igreja. Aqui está membros da igreja. Eu vou falar com os membros da igreja. Deus está falando com você. Não é para você sair daqui para ir em outra igreja, não. É aqui, irmãos. Deus está falando com você aqui. Você só não está vivendo vida mudada porque você não está se posicionando. Deus está falando para você, se posiciona agora, aqui na frente. Aqui, agora. Não adianta ficar procurando palavra para lá e para cá. Ah, eu vou passar aqui, eu vou passar lá. Não existe. Não existe, não é assim não. O evangelho não é macumba não, irmão. É posicionamento. É arrependimento. É deixar o pecado. É ter temperamento forjado pelo Espírito Santo. Não adianta estar aqui, chegar em casa, ficar falando um monte de bobagem, ficar gritando. Não adianta ficar com coração peludo, não. Ficar falando mal. Rachon. Cadê Marco Antônio? Rachon. Lachon Hará. Ele vai pregar sobre Lachon Hará. Lachon Hará é você que fica falando mal, criticando o outro, matando um no coração do outro. Deus abomina. Isso é Lachon Hará. Tem gente que está dentro de casa, falando de filho para mãe, de mãe para filho, de marido para filho. Não, eu não falo mal de ninguém, fala dentro de casa. Lachon Hará, meu irmão, sobre tua vida. Tenha mudança. Muda a tua boca, muda a tua linguagem, muda o teu comportamento. As coisas de Deus são sérias, irmãos. É posicionamento. Mas uma coisa eu tenho certeza, que hoje nós vamos sair daqui cantando o louvor que esses meninos cantaram. Você não vai, diabo, me encontrar mais lá no meu passado. Acusador, você não vai mais me achar lá atrás. Aquela história de vergonha não é mais minha, não. Deus tem vida nova. Eu não vou morrer assim. Eu não vou morrer assim. Não é o teu fim.
essa situação que aconteceu na tua vida por estes dias, Deus está mandando eu te dizer: não é o teu fim. Não é. Deus tem coisa novinha, linda, permanece, que você vai viver. Permanece. Mas tudo você nesta noite precisa deixar aqui no altar. Deixa o pecado de estimação, deixa o erro, deixa a vergonha, deixa o medo, deixa aqui. Vai viver vida nova, vida liberta, vida curada, em nome de Jesus. Que o Espírito, como a mentalidade, dizer espírito não existe espírito de Pérez não, a mentalidade de Pérez entre na tua mente e você possa romper com ciclos, com maldições familiares e possa viver verdades no nosso Deus, em nome de Jesus. Enquanto eles cantam, eu chamo os pastores aqui à frente para colocar a mão sobre eles e orar e decretar a mentalidade de Pérez sobre a vida deles. Quebra de maldição, quebra de ciclos. E você vai abrindo a tua boca, irmão. Você que está aqui na frente, vai abrindo a tua boca, vai dizendo para Deus: eu deixo tudo no altar, eu deixo aqui no altar todo medo, eu deixo aqui no altar toda situação contrária, todo passado, em nome de Jesus, todo passado de vergonha, em nome de Jesus, vai ficar no altar, vai ficar aqui, porque eu creio que esse não é o meu fim, esse não é o meu fim, esse não é o teu fim, esse não é o teu fim, esse não é o teu fim. Arraba sobianda, arraba xere de canta, esse não é o teu fim. Canalá sobianda, raiz, caná sobianda, raiz, ei xere de canta na rabação.